Arthur, ensine sua noiva a manter uma boa postura, é doloroso olhar para ela. Implorou Ivone Castilho ao filho adotivo, com um tom de desdém. Em seguida, franziu os lábios com desgosto. E que ela pare de usar essa horrível blusa rosa. Deixe a Elisa em paz, mãe, respondeu o rapaz com desinteresse, apoiando-se no corrimão trabalhado da escada. Desde que descobriu sobre sua adoção, a relação já fria entre ele e Ivone se transformou em algo que mais parecia de uma chefe rígida com seu subordinado. Quantas vezes preciso repetir? Não ouse me chamar assim. A voz dela ecoou da sala de estar. Ivone saiu da sala, mas logo retornou, carregando um pequeno cão no colo. E pare de fazer essas caretas. De onde vem esse tom afetado e esses trejeitos? Parece uma criança mimada. Os encontros e conversas entre os dois se repetiam todos os dias. Se fossem cenas de um filme, poderiam até ser engraçadas, mas a constante crítica da mulher a Elisa tornava tudo insuportável. Na visão de Ivone, a noiva de Arthur fazia tudo errado. A maneira como andava, sentava-se, comia, vestia-se, falava e até dormia. E para piorar, suas críticas nunca eram diretas. Ivone preferia insinuar, debochar ou simplesmente ignorar qualquer tentativa de defesa. Eu nem sei como reagir, admitiu Elisa quando ficaram a sós. Ah, não liga para ela, aconselhou Arthur. Ela nunca vai estar satisfeita, não importa o que você faça. Vou sair um pouco, ficar um tempo no bar. Elisa subiu no parapeito da janela, abraçou os joelhos e ficou observando. Arthur saiu sem pressa para o quintal, entrou no carro e partiu devagar. Com um barulho estrondoso, Arthur arrancou com o carro. Como sempre acontecia nesses momentos, Elisa sentiu um nó na garganta, e todo o peso do dia transbordou em lágrimas amargas. Passou a noite inteira no quarto, temendo descer até a cozinha e enfrentar mais críticas ou olhar frio e indiferente de sua sogra. Melhor ficar com fome do que suportar a companhia daquela mulher. Ela não via nada de errado no que tinha. Seu salário de garçonete era suficiente para roupas simples, mas decentes, vestidos modestos, blusas, jeans, tênis e alguns sapatos de salto. Nada extravagante, mas tampouco sem gosto. Sim, Elisa não sabia manter uma postura impecável, não estava acostumada a roupas sofisticadas. Sentia-se deslocada diante de uma mesa posta com perfeição, e às vezes, esquecia qual talher usar corretamente. Em momentos de nervosismo, já deixou cair os talheres ou entornar um copo sem querer. Tudo isso irritava profundamente Ivone Castilho, uma mulher sempre impecável e dona de um autocontrole absoluto. Até mesmo dormindo, parecia manter a postura ereta. No início, Elisa até admirava a mãe de Arthur. Ivone completará 55 anos recentemente, mas poucos poderiam adivinhar sua verdadeira idade. Estava sempre bem vestida, cuidava de si com esmero e exalava uma fragrância sofisticada. Mais do que isso, comportava-se como uma verdadeira mulher de negócios. Controlava as próprias emoções e sabia exatamente quando sorrir e quando pressionar um interlocutor para conseguir o que queria. Ela vai te avaliar como se eu tivesse trazido para casa um carro novo ou um micro-ondas, avisou Arthur antes de apresentá-las. Na primeira reunião em família, Arthur havia alertado Elisa sobre como sua mãe a enxergaria, e no fim das contas, ele estava certo. Para ele, a relação com a mãe pouco importava. Já com o pai, sua preocupação era ainda menor. O que realmente influenciava sua vida era o saldo disponível no banco. Ele vivia do jeito que queria, sem negar nada a si mesmo. Bares, clubes, restaurantes, viagens ao exterior, festas nas mansões dos mais ricos da cidade. O terceiro andar da casa da família sempre esteve à sua disposição, garantindo uma vida despreocupada. Quanto à sua vida amorosa, também lhe deram total liberdade. Quer casar? Case-se até com a cozinheira, se quiser, disse seu pai certa vez. Mas havia uma condição: sem casamento, Arthur não teria acesso aos negócios da família. Seu pai deixou claro que não precisava de um parceiro que apenas esbanjasse dinheiro sem pensar no futuro. Talvez tenha sido exatamente isso que o levou a pedir Elisa em casamento. Ela era perfeita para o papel, discreta, reservada, sem fazer perguntas demais ou ultrapassar limites. Claro, Arthur não pensou nisso desde o início. No começo, foi apenas um capricho, algo naquela garçonete o intrigava desde o primeiro encontro. Talvez sua sinceridade, talvez uma beleza autêntica que faltava às garotas com quem costumava sair.
Arthur voltou para casa ao amanhecer. Elisa ainda estava acordada, apesar de precisar levantar em 2 horas para ir ao trabalho. Silenciosa, observou enquanto ele jogava as roupas de qualquer jeito sobre uma cadeira, passava a mão pelos cabelos cacheados e olhava para o espelho. O telefone tocou, mas Elisa não prestou atenção. Seu olhar estava fixo em Arthur. Corpo forte e definido, pele bronzeada, traços harmoniosos. Ele era simplesmente perfeito. Parecia irreal pensar que, em breve, ele se tornaria seu marido. Só de imaginar isso, um arrepio percorreu sua espinha. O dia do casamento começou cedo. Ivone Castilho estava ativamente envolvida nos preparativos, inspecionando cada detalhe e supervisionando os chefes. Mais de 100 convidados foram chamados, não havia espaço para falhas. Para evitar qualquer encontro desnecessário com a sogra, Elisa saiu o mais rápido possível para o salão de beleza. Mal podia esperar para se arrumar. Haviam sido generosos com o orçamento para suas despesas, então ela escolheu tudo o que havia de melhor, sem se preocupar com os preços. Ao se olhar no espelho, ficou surpresa. Aquela mulher refletida não parecia ela mesma. Vestia um magnífico vestido branco creme, com uma saia volumosa, um decote delicado e mangas transparentes e leves. Seus cabelos estavam presos em um penteado sofisticado, adornado com presilhas de pérolas. Brincos longos, prateados e cravejados de pedras brilhantes pendiam de suas orelhas. Nos pés, um par de sapatos rosa claro com salto discreto, o tipo de calçado que Elisa costumava admirar nas vitrines das lojas caras do centro da cidade. "Uau!" exclamou Arthur, surpreso, ao vê-la na enorme sala decorada para a cerimônia. "Quem é essa?" brincou ele. "Sou eu", respondeu Elisa, abaixando os olhos, envergonhada. "Quem diria?" Até essa aí conseguiram transformar. Ivone Castilho soltou um riso irônico. Então, já se afastando pelo corredor, fez questão de comentar alto o suficiente para todos ouvirem. "Uma verdadeira caipira." "O que foi que eu fiz de errado agora?" lamentou Elisa, chateada. "Deixa pra lá, não liga", disse Arthur, dando de ombros. Ele também estava impecável naquele dia. O terno lhe caía perfeitamente, os cabelos bem arrumados realçavam sua postura imponente. Os sapatos de couro, o relógio no pulso e o perfume sofisticado completavam um visual elegante. "Assim você me agrada mais", comentou Edson Alencar, lançando um olhar avaliador ao filho, e pela primeira vez, batendo-lhe no ombro com respeito. "Estou começando a parecer com você", brincou Arthur. Ele conhecia bem o pai. Edson adorava ser elogiado e admirado. Durante anos, Arthur lutou para conquistar sua independência, e nesse processo, muitas vezes feriu o orgulho do pai. Agora, se quisesse garantir um lugar na empresa e todas as vantagens que isso envolvia, precisava mudar sua abordagem. A festa foi grandiosa. Após a cerimônia, que para Elisa passou como um borrão, todos se reuniram na mansão da família. O dia inteiro, a casa foi tomada por convidados, música ao vivo, danças e longas conversas. Sócios antigos, suas esposas e filhos, parentes e amigos do noivo, todos estavam ali, não apenas para celebrar, mas também para fazer novos contatos e fortalecer relações. Elisa se sentia como uma flor bela, mas solitária, admirada por todos, mas sem que ninguém realmente se importasse com ela. No fundo, ninguém realmente se importava com Elisa. Seus familiares e amigas não foram convidados para o casamento. Ela mesma concordou com isso, tentando evitar mais conflitos com Ivone Castilho, mas agora se arrependia. Se ao menos houvesse alguém com quem pudesse conversar nessa celebração grandiosa, talvez se sentisse um pouco melhor. Ivone estava se comportando de um jeito estranho, ou pelo menos era assim que parecia para Elisa. A mulher observava o filho com atenção, acompanhando cada um de seus movimentos entre os convidados. De tempos em tempos, chamava um garçom e discretamente o enviava até Arthur, sempre de olho em sua interação com os outros. Ele, por sua vez, estava no auge da comemoração, cumprimentava entusiasticamente os sócios do pai, beijava as mãos de suas esposas e filhas, distribuía elogios. "Por que esse rosto tão sério?" perguntou a ela quando, mais uma vez, teve que voltar à mesa dos recém-casados para comer algo. "Estou só um pouco cansada", respondeu Elisa. Na verdade, estava exausta. No fim da festa, ficou evidente que Arthur havia exagerado na bebida.
Os convidados estavam mais relaxados, riam e conversavam sem reservas, mas ele mal conseguia se manter firme sobre os pés e já havia perdido completamente o controle. Percebendo que ninguém realmente se importava com sua presença, Elisa subiu para o quarto, tirou o vestido e os sapatos apertados e se deitou na cama. Seu corpo sentiu um alívio imediato depois de um dia exaustivo. Ali, longe dos olhares alheios, podia finalmente respirar. Mas sabia que precisava voltar. Com relutância, levantou-se, pegou um vestido claro e sapatilhas confortáveis, vestiu-se rapidamente e desceu para o primeiro andar. O salão já estava visivelmente mais vazio. Os convidados estavam indo embora aos poucos, enquanto os garçons circulavam recolhendo pratos e copos espalhados. Alguns casais ainda dançavam, enquanto empresários mais velhos estavam sentados nos sofás, conversando. Elisa encontrou Arthur com o olhar. Ele estava em meio a 3 mulheres, falando animadamente. Elas riam alto, claramente encantadas com sua companhia. Ela tocou a aliança no dedo. O anel parecia incômodo. Virou-se para sair, mas parou de repente. Elisa, pode me ajudar, por favor? O tom surpreendentemente gentil fez com que ela erguesse os olhos para Yvonne Castilho. Claro, respondeu. Preciso pegar algumas garrafas de vinho na despensa. Elisa concordou. O corredor que levava até a despensa era estreito e escuro. Yvonne abriu a porta com uma chave e fingiu procurar algo na prateleira mais próxima. Acenda a luz, por favor, pediu. Elisa tateou a parede em busca do interruptor, mas, antes que conseguisse acender a lâmpada, ouviu um estalo. A fechadura girou. O que é isso? Elisa empurrou a porta, mas ela não se moveu. Yvonne, abra a porta, pediu. Encostou-se na madeira fria e ficou em silêncio. A música ao longe ainda se ouvia, mas não havia mais o som dos saltos da sogra. Por favor, abra. O que está acontecendo? Yvonne Castilho, isso não tem graça. A senhora está me ouvindo? Elisa bateu na porta com força, implorando para que abrissem. Parecia que, a qualquer momento, a chave giraria na fechadura e a figura esguia em um vestido bordô, envolta no aroma marcante do perfume, reapareceria diante dela. Mas nada aconteceu. Uma onda de medo tomou conta de Elisa. Era um temor irracional, quase sobrenatural, que fez seu coração disparar. Tentou gritar, mas ninguém veio. A música abafava sua voz. Na sala de estar, apenas as luzes das guirlandas continuavam acesas. Alguns casais ainda dançavam. Arthur, por sua vez, já dormia profundamente na cama, sem lembrar da esposa nem do casamento. Percebendo que sair pela porta era impossível, Elisa olhou ao redor. Seus olhos já estavam acostumados à escuridão, e a luz fraca que entrava por uma pequena janela no alto da parede foi suficiente para revelar a dimensão do cômodo. Era um espaço pequeno, com prateleiras dos 2 lados, abarrotadas de objetos antigos e empoeirados. O ambiente estava em completa desordem, há muito tempo sem organização. Quase rente ao chão, seus dedos encontraram um interruptor. Ao ligá-lo, uma lâmpada amarelada iluminou fracamente o local. Elisa observou ao redor, surpresa. A sala guardava uma coleção curiosa: vasos antigos, relógios, livros e pinturas. Algumas telas emolduradas estavam cobertas por um grande pano branco. Com cautela, ela puxou o tecido, e por baixo dele, viu várias pinturas. Todas retratavam a mesma mulher jovem e bela. Vamos, abra, murmurou, empurrando a porta mais uma vez. Elisa se virou e avaliou a janela. Não, fugir por ali não era uma opção. Só restava esperar que alguém aparecesse. Gritar já se tornava difícil. A garganta estava seca, e a sede aumentava. Mas, naturalmente, não havia um único gole de água por perto. Decidindo economizar energia, ela se sentou em um banquinho empoeirado e começou a pensar. Mas quanto mais refletia, mais o medo crescia. O que poderia ter levado Yvonne Castilho a agir daquela forma? E Arthur? Será que ele estava envolvido nisso também? Para não se desesperar completamente e tentar distrair a mente, Elisa se levantou e começou a andar pelo cômodo, analisando os objetos armazenados ali. O que mais lhe chamou a atenção foi uma pilha de cadernos e álbuns escondidos na gaveta inferior de um armário. Eram diários, fotografias,
cartas e postais antigos. Para minha querida Ivone, com amor, Rosa, leu Elisa no verso de um dos postais. Entre os papéis, havia fotos em que Ivone aparecia ao lado de outra mulher. O rosto delas tinha traços semelhantes. Era sua irmã. A semelhança era evidente. Ambas eram altas e belas, mas Rosa tinha um semblante mais doce e delicado. Seu sorriso parecia sincero, e os cabelos eram dourados e brilhantes. Eu o amo, sussurrou Elisa ao ler um trecho de um diário, aberto ao acaso. Amo como nunca amei ninguém. Ivone pode me odiar pelo resto da vida, pode me amaldiçoar, pode me renegar como irmã. Mas eu ainda o amarei. Página após página, a história do passado começava a ganhar forma. Rosa desabafava em seu diário, revelando seus sentimentos mais profundos. Nunca poderia imaginar que, um dia, essas palavras seriam lidas por alguém como Elisa, sentada no chão empoeirado da despensa, forçando os olhos para enxergar as linhas sob a fraca luz amarelada. Elisa sentiu como se tivesse sido transportada 20 anos para o passado. Ela pegou todos os cadernos, organizou-os em ordem cronológica e começou a ler avidamente, esquecendo, por um momento, sua própria situação. Quem quer que fosse essa misteriosa Rosa, seus sentimentos pareciam tão vivos e compreensíveis que Elisa sentia como se fossem seus próprios pensamentos escritos ali. Enquanto isso, Arthur despertou. Olhando para o relógio, permaneceu sentado no escuro por alguns instantes, tentando juntar as peças da noite. Era estranho. Elisa sempre ficava por perto, temendo os comentários ácidos de Ivone Castilho. Mas agora, onde ela estava? No salão, Ivone terminava de calcular a quantidade de bebidas restantes. Ótimo, 23, 24. Está tudo certo. Vai ser o suficiente, murmurou satisfeita. Ela se virou lentamente ao ouvir a voz do filho. Você viu a Elisa? Perguntou Arthur. Não sei, faz tempo que não a vejo. Ela não estava com você? Não, respondeu ele, irritado. Então procure sua esposa sozinho. Talvez tenha se escondido em algum dos quartos. Ou quem sabe resolveu fugir de você, disse Ivone, com um sorriso indiferente. Ela saiu para o hall espaçoso e escutou atentamente. Nenhum som de Elisa. Nenhum pedido de ajuda. Isso era um bom sinal. Os poucos convidados que ainda restavam estavam dispersos, conversando em pequenos grupos ou dançando. Se acalme de uma vez, ordenou Ivone Castilho com firmeza. Controle-se. Tome um café e volte para a festa. Mas para onde ela foi? Insistiu Arthur, inquieto. Eu te avisei, respondeu a mãe, impaciente. Ela é uma ignorante, uma caipira. Não se pode esperar nada de bom dela. Ah, mãe, chega disso, exclamou ele, exasperado. Eu paro. Mas só quando você parar de aceitar minha ajuda financeira todo mês. Para que falar disso agora? Bufou Arthur. Tá bom, eu vou me lavar e já volto. Enquanto isso, Elisa continuava imersa nas confissões de Rosa. Só parou de ler quando chegou à última página. Já era alta madrugada quando encontrou as palavras finais. Esperei tanto por essa menina. Queria tanto vê-la, olhar seu rostinho, acariciar seus cabelos macios, segurar seus dedinhos minúsculos. Mas, por algum motivo, a vida decidiu diferente. Assim terminavam os escritos de Rosa. Ivone Castilho tinha uma irmã. E muitos anos atrás, ambas haviam amado o mesmo homem. Mas algo aconteceu. Algo que mudou para sempre a relação entre elas. A história estava fragmentada nos diários que encontrara na despensa. No meio dos documentos empilhados, Elisa encontrou uma certidão de óbito. Então era verdade. Rosa era, de fato, irmã de Ivone. Mas já não estava mais viva. Sem refletir muito sobre o que descobriu, Elisa decidiu que esperaria até a manhã seguinte. Alguém acabaria abrindo a porta. Com o que encontrou no cômodo, improvisou uma espécie de coberta para se proteger do frio. O cheiro dos pratos servidos no jantar voltou à sua memória. Naquela noite, mal comeu ou bebeu qualquer coisa. Agora, aceitaria até um simples pão com café. Foi despertada pelo som da fechadura girando. Seus olhos se abriram de repente. Prendeu a respiração e olhou ao redor, sem entender se aquilo era real ou apenas um sonho. Elisa percebeu que a porta estava destrancada.
Ela saiu cautelosamente. A casa estava mergulhada em um silêncio incomum. Pelo visto, todos dormiam profundamente após a longa noite de festa. Mas Ivone estava sozinha na cozinha, sentada à mesa, bebendo café em sua xícara favorita. Por que a senhora fez isso? Elisa perguntou, parando bem na frente da sogra. O que eu fiz? Ivone ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. A senhora me trancou na despensa. Eu? Tranquei você? Não finja que não sabe do que estou falando, rebateu Elisa. O que eu fiz para merecer tanto ódio? Querida, eu não faço ideia do que você está dizendo. A voz de Ivone era calma, quase doce. Talvez, quando fomos buscar o vinho, a porta tenha se fechado atrás de você, e no escuro, você não soube como abri-la. Ela tomou um gole de café e continuou. Mas isso não tem nada a ver comigo. Elisa percebeu que insistir seria inútil. Ivone sabia manipular suas emoções e mentia sem o menor peso na consciência. Ela nunca admitiria nada. Sem dizer mais nada, Elisa se virou e subiu para o quarto. Talvez Arthur, pelo menos, entendesse o que aconteceu e a apoiasse. Ele dormia profundamente. As roupas que usou na noite anterior estavam espalhadas pelo chão. Pelo jeito, nem teve forças para guardá-las. Onde você estava? Perguntou assim que abriu os olhos. Elisa sentou-se na beirada da cama. Só teve tempo de tirar o vestido sujo e deixá-lo de lado antes que as lágrimas viessem sem controle. Sua mãe me trancou. Me deixou lá até agora. O quê? Que absurdo! Arthur se levantou e tirou a camisa. Arthur jogou a camisa no chão, pegou uma camiseta e um jeans no armário. Ao se ver no espelho, fez uma careta de desagrado e passou a mão nos cabelos bagunçados. É verdade, insistiu Elisa. Ela me chamou para pegar vinho na despensa. Eu entrei, e ela trancou a porta com chave. Fiquei lá a noite toda. E você não podia gritar, ironizou Arthur. Eu gritei. Mas ninguém me ouviu. A música estava alta. Então você quer dizer que minha mãe é um monstro? Que te deixou presa no escuro a noite inteira e ninguém da casa percebeu? Pelo amor de Deus, Elisa, eu achei que você tivesse 20 anos, não 10. Mas é verdade, Arthur. Chega, ele interrompeu. Na nossa primeira noite de casados, você sumiu. Eu tive que inventar para os convidados que você estava com dor de cabeça. Agora vem com essa história absurda sobre minha mãe? Ela pode não ser um anjo, mas jogar essa culpa nela já é demais. Durante o almoço, todos se reuniram à mesa. Elisa sentiu que, a partir daquele momento, Arthur não ficaria mais ao seu lado, nem mesmo em silêncio. De repente, ele parecia distante, frio, como um estranho. Ah, Ivone, parece que ontem conseguimos convencer Drummond, comentou ele, animado. Acabaram de me mandar mensagem dizendo que ele já enviou um assistente para o escritório para fechar o contrato. Ótimo, respondeu Ivone Castilho com um sorriso satisfeito após ouvir Edson Alencar, seu marido. Por um breve momento, Elisa sentiu até uma pontada de inveja. Apesar das diferenças e do orgulho de ambos, ela e o marido nunca haviam perdido o interesse um pelo outro. Talvez fossem, de fato, um casal bem ajustado. Diferente de Arthur e Elisa. Os dois passaram mais de 1 hora sentados à mesa sem trocar uma única palavra ou sequer se olharem. E isso logo no primeiro dia após o casamento. Elisa nunca imaginou que voltaria ao trabalho com tanta satisfação. Finalmente sair de casa, onde ninguém falava com ela, sentir-se útil novamente, mudar de ambiente. Era um alívio. Lá vem a recém-casada. Como está a vida de casada? Perguntou uma colega no café. Está tudo bem, mentiu Elisa. Preciso sair mais cedo hoje. Pode cobrir meu turno? Está ansiosa para voltar para o marido bonitão, né? Brincou a colega. É, claro, respondeu Elisa, forçando um sorriso. Era isso que teria que fazer agora? Fingir ser outra pessoa para sempre? A ideia de voltar para a mansão não lhe agradava nem um pouco. Mas, na cidade, algo mais lhe despertava interesse. O mistério de Rosa e sua filha não saía de sua cabeça. Ivone Castilho claramente escondia alguma coisa. Por mais que fosse uma atriz brilhante,
Elisa começava a perceber pequenas mudanças em sua expressão sempre que olhava para o filho ou para o marido. Algo naqueles olhares revelava que seus pensamentos estavam no passado. Talvez em um amor perdido. Na irmã. Na sobrinha. Mas os diários de Rosa não contavam tudo. Eram apenas sentimentos e reflexões. Elisa queria saber mais. Ou talvez aquilo fosse só uma forma de desviar sua mente do erro que cometeu. Porque não havia outra maneira de chamar aquele casamento. Ela chegou cedo ao arquivo e começou a procurar. Preciso encontrar essa família na lista. Depois de um tempo, seus olhos se fixaram em um nome. Rosa Castilho. Está aqui. Sim, exatamente, confirmou Elisa, animada. Será que há alguma informação sobre ela? Ela deu à luz em casa, não no hospital. Teve uma hemorragia grave e chamaram a ambulância, explicou a funcionária. A menina foi levada para um orfanato. Como assim? Então ela sobreviveu? Pelas informações registradas, sim. Elisa ficou imóvel. Ela tinha certeza de que a última entrada do diário indicava a morte da criança. Mas, na verdade, Rosa falava de si mesma. Ela nunca teve a chance de ver sua filha crescer. Com dificuldade, Elisa conseguiu descobrir para qual instituição a menina havia sido levada anos atrás. Temia chegar ao endereço indicado e encontrar um prédio abandonado ou uma construção moderna, sem vestígios do passado. Mas, dessa vez, teve sorte. Atrás do portão, avistou um edifício bem conservado, pintado de azul claro. Pelo interfone e pelo jardim florido, parecia que o local ainda estava ativo. Uma mulher baixa e robusta, com óculos redondos, recebeu Elisa. Ao ouvir o motivo de sua visita, demonstrou grande surpresa. Já se passaram 20 anos. Que tipo de informação ainda poderia ter restado? Talvez algo. Qualquer coisa, insistiu Elisa. Isso é muito importante para mim. A mulher a observou com ceticismo. Mesmo que houvesse algo, não posso simplesmente sair compartilhando informações da instituição. Elisa hesitou por um momento, depois abriu a carteira e tirou algumas notas. Colocou-as discretamente sobre a mesa. Eu só quero respostas. E prometo que isso não sairá daqui. A mulher lançou um olhar rápido para o corredor, certificando-se de que estavam sozinhas. Suspirou e pegou o dinheiro, guardando no bolso. Tudo bem, mas isso fica entre nós. Então, sem dizer mais nada, conduziu Elisa para o arquivo da instituição. O orfanato havia mudado para outro prédio há muito tempo, mas os documentos antigos ainda estavam ali, o que dava a Elisa uma ponta de esperança. A funcionária percorreu os registros com os olhos, murmurando os nomes em voz baixa. Mãe, Rosa Castilho. Filha, Elisa. Elisa regalou os olhos. O quê? Como assim? A mulher franziu a testa e confirmou. Sim. Nome de nascimento, Elisa Fernanda Moreira. O coração de Elisa acelerou. Os pais adotivos podem ter alterado os documentos no momento da adoção, comentou a funcionária. É comum que os sobrenomes sejam trocados. Elisa engoliu em seco. Mas, o meu nome é Elisa Fernanda Moreira. Exatamente. Elisa hesitou antes de perguntar. E os pais adotivos? Por acaso estão registrados como Sandra e Nelson? A funcionária olhou novamente para a ficha e assentiu. Sim. Mas como você sabe disso? Eu ainda não te disse esse nome. Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os nomes batiam. Seu primeiro nome, seu sobrenome de nascimento, os nomes de seus pais adotivos. Todas as peças pareciam se encaixar. Naquela noite, ela arrumou suas coisas, decidida a pegar o ônibus noturno e voltar para casa. Agora, havia ainda mais perguntas que precisavam de respostas. Havia perguntas que precisavam de respostas. E rápido. Além disso, sentia falta da família e do lugar onde cresceu. Por que você quer ir para lá? Perguntou Arthur com desprezo, lembrando-se da velha casa de madeira. Quero visitar meus pais, explicou Elisa. Mas, por dentro, se perguntava como ele podia não entender algo tão simples. Se você se esqueceu, eles nem foram convidados para o casamento, completou ela. Então, pelo menos,
Eu posso ir até lá. Como foi bom sair daquela mansão sufocante e finalmente sentar-se no ônibus. Escolher um assento na janela, cochilar ao som da música nos fones de ouvido, observar a noite estrelada se transformar em um amanhecer nebuloso de outono. Seus pais, como sempre, ficaram muito felizes com sua chegada. Sandra logo começou a arrumar a mesa, enquanto Nelson ajudou a carregar a bagagem e deixou Elisa sozinha no quarto que trazia tantas lembranças da infância e da adolescência. Os mesmos posteres na parede, adesivos antigos, a prateleira repleta de livros juvenis de mistério, os bichos de pelúcia. Parecia tudo tão distante, como se fosse apenas um sonho. Mãe, pai, preciso perguntar uma coisa, começou Elisa com dificuldade. Falar sobre um assunto que sempre foi evitado não era nada fácil. Em poucos segundos, passou de um extremo ao outro, do impulso de não perguntar nada ao desejo de saber cada detalhe. Eu sou adotada. Nelson pigarreou e olhou para a esposa. Sandra estava tão despreparada para aquela conversa quanto ele. Eu vou pegar uma coisa, disse o homem, percebendo que precisava ajudar a esposa a lidar com aquele momento. 1 minuto depois, voltou com uma pasta. Explicou que sempre haviam guardado aqueles documentos separados, para que Elisa não descobrisse sozinha. Ela olhou para as folhas amareladas pelo tempo. Durante toda a vida, acreditou que Sandra e Nelson eram seus pais biológicos. Agora, essa nova realidade parecia impossível de assimilar. Por que nunca me contaram? Perguntou, surpresa. Por que você é nossa filha? Respondeu Sandra com um leve dar de ombros. Nós mesmos acabamos esquecendo disso, não é, Nelson? Sim, concordou ele. Desde o começo, sempre pensamos assim. Mas, por que decidiram me adotar? Queríamos ter filhos, explicou Sandra. Nos casamos, construímos nossa casa. A casa já estava pronta, tínhamos um trabalho estável, mas os filhos não vinham, contou Sandra. Naquela época, não havia tantas opções como hoje. Os médicos diziam, continuem tentando. Então, um dia, Sandra sugeriu, e se adotássemos uma criança? Ajudaríamos um bebê e também seríamos felizes. Foi assim que decidimos. Fomos até o orfanato da cidade. Se você soubesse como meu coração se partiu, continuou Sandra. Havia tantas crianças lá. Mas escolhemos você. Elisa sorriu. Seus pais eram assim, simples, bondosos, um tanto ingênuos, mas sinceros e cheios de amor. Tão diferentes de Ivone Castilho. A sogra era fria, calculista, incapaz de demonstrar afeto genuíno. Até mesmo o próprio filho parecia mais um projeto do que alguém a quem pudesse amar verdadeiramente. Os dias no interior foram calorosos e cheios de carinho. Mas era impossível fingir que a revelação sobre sua adoção não deixou marcas. Elisa pensava constantemente em sua origem e no fato de ser, de alguma forma, parente de Ivone. Isso só tornava tudo ainda mais complicado. Decidiu que precisava conversar com a sogra. Se Ivone era sua tia, como ficaria a relação entre elas? Isso mudaria algo? Ou só pioraria a situação? Quando voltou para a mansão, sentiu o mesmo clima frio de sempre. Ninguém desceu para recebê-la. Nenhum sorriso, nenhum cumprimento caloroso. A casa estava mergulhada em um silêncio absoluto, como se estivesse vazia. Ah, oi, disse Arthur de forma indiferente ao vê-la entrar. Ele continuou arrumando suas coisas. Para onde você está indo tão cedo? Perguntou Elisa, surpresa. Meu pai pediu para eu resolver algumas coisas da empresa, respondeu ele, sem demonstrar interesse. Ficou claro que ele não se importava com sua viagem. E ela também não fazia questão de saber o que ele ia fazer no escritório. Elisa deixou a mala de lado e pegou um roupão. Elisa foi para o banho. Enquanto isso, Arthur terminou de se arrumar e saiu. Definitivamente, essa não era a vida que imaginaram ao se casarem. Mas, por enquanto, nem ele nem ela pensavam na possibilidade de divórcio. Elisa passaria o dia todo em casa e decidiu aproveitar a oportunidade para, finalmente, ficar a sós com Ivone Castilho e perguntar diretamente sobre o que descobriu. Para sua surpresa, a chance surgiu rapidamente. Bom dia, cumprimentou Elisa, tentando soar natural. Preparou um café e alguns sanduíches com queijo. Ivone apenas acenou com a cabeça.
Estar na mesma cozinha que a nora claramente a incomodava. Pegou o celular e ficou olhando para a tela, deixando claro que não tinha intenção de conversar. Preciso falar com a senhora, disse Elisa. Sobre o quê? Nosso parentesco. Por um instante, os olhos de Ivone refletiram um breve receio. Antes que pudesse se recompor, Elisa percebeu sua hesitação. Então, ela já sabia. Isso não era novidade para Ivone. Os diários haviam sido jogados em uma sala esquecida e deixados lá. E as tentativas de impedir o casamento? As constantes tentativas de convencer Arthur a desistir. Ah, Ivone Castilho, a senhora é cheia de segredos, disse Elisa, a encarando. Se houve um erro, foi terem me forçado a esse casamento. Ivone sorriu friamente. Eu já sabia que Arthur tinha um gosto duvidoso, mas não imaginei que fosse a esse ponto. Eu poderia ter sido sua sogra em circunstâncias muito melhores. Mas dessa vez, não havia o mesmo tom de superioridade. E aquele tratamento formal. Era mais uma forma de manter distância. Antes, aquilo teria magoado Elisa. Talvez até a fizesse chorar. Agora, porém, já não era tão fácil desestabilizá-la. Estou falando de outro tipo de parentesco, continuou. A senhora, provavelmente, é minha tia. Não é? Olha só, uma sobrinha perdida, ironizou Ivone. Havia um traço de desconforto em seu rosto. Elisa percebeu que a surpreendeu. Sua irmã, Rosa, teve uma filha. A menina foi enviada para um orfanato e depois adotada por um casal do interior. Eu estou errada. Ivone soltou um riso seco. Você descobriu tudo direitinho. Parabéns. A frieza em seu olhar fez Elisa estremecer. Por fora, Ivone era bela e elegante. Por dentro, parecia feita de gelo. Naquele momento, Elisa se lembrou de seus pais adotivos. Do calor com que a receberam, da alegria sincera em sua despedida, do esforço em querer que levasse comida para a viagem. Ivone jamais entenderia isso. Era prática demais, racional demais. Por que simplesmente não me contou a verdade? Por que todas essas tentativas ridículas de impedir Arthur de se casar comigo? Para sua surpresa, o medo e a hesitação que antes sentia diante da sogra haviam desaparecido. Ivone já não parecia tão impenetrável. Na verdade, agora estava claro, ela era tão humana quanto qualquer outra pessoa. Elisa percebeu que Ivone não era tão inatingível quanto parecia. Aos poucos, sua figura de mulher impenetrável começava a ruir. Não vou responder a essas perguntas. Me deixe em paz, disse Ivone, seca. Então a senhora realmente tem medo de encarar isso, retrucou Elisa com um leve sorriso. Achei que fosse só impressão minha. O fato de eu não querer discutir minha irmã com você não significa que estou com medo, rebateu Ivone. Simplesmente não vejo motivo para desperdiçar meu precioso tempo com isso. Tenha um bom dia. O tom foi definitivo. O diálogo terminou sem revelar nada de novo. E o pior, Elisa não fazia ideia do que deveria fazer com tudo aquilo. Vamos simplesmente fingir que nada aconteceu? Perguntou de repente. Ivone parou. Virou-se devagar e lançou-lhe um olhar pensativo. Após um instante de silêncio, pronunciou sua sentença. Vá embora e nunca mais apareça. Deixe Arthur e todos nós em paz. Sem dizer mais nada, Ivone saiu da sala, deixando Elisa sozinha. Ela abaixou a cabeça, segurou uma mecha solta de cabelo e olhou para o corredor vazio por onde a sogra havia desaparecido. Sim, poderia ir embora. Ninguém ali sentiria sua falta. Mas, antes disso, precisava de uma resposta definitiva. A dúvida vinha consumindo Elisa há dias. Desde que encontrou os diários de Rosa e os registros no orfanato, uma única pergunta martelava em sua mente. E se tudo fosse verdade? Se fosse, de fato, filha de Rosa? Se Ivone fosse sua tia biológica? Não podia continuar vivendo com essa incerteza. Por isso, tomou uma decisão arriscada. Enquanto Ivone tomava banho, Elisa entrou discretamente no quarto dela. Na penteadeira, ao lado de frascos de perfume e cremes caros, havia uma escova de cabelo. Com mãos trêmulas, Elisa retirou alguns cabelos e os guardou cuidadosamente em um pequeno saco plástico. Então procurou uma clínica particular e solicitou um teste de DNA.
Enquanto esperava os resultados, tentou agir normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Agora, finalmente, o envelope estava em sua bolsa. Fechado desde a manhã. Respirando fundo, Elisa rasgou o envelope e leu o documento. Um peso saiu de seus ombros. Ela e Ivone não tinham nenhuma ligação. Esperou o momento certo para encontrar a sogra sozinha, e com um olhar vitorioso, colocou o papel diante dela. Não pensou em dinheiro ou em qualquer outra coisa. Só queria se livrar, de uma vez por todas, daquela família sem sentimentos. O que é isso? Perguntou Ivone, estreitando os olhos com desconfiança. Teste de DNA. Deu negativo. Negativo. Ivone pegou o papel, leu atentamente e então levantou o olhar, incrédula. Impressionante, murmurou. Tem certeza de que essa clínica é confiável? Tenho, respondeu Elisa com firmeza. Ivone ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez seja melhor assim, disse por fim. Pouco depois daquela conversa, Elisa recebeu uma ligação inesperada. Era funcionária do antigo orfanato. Ela queria conversar novamente e prometeu revelar algo muito importante. Elisa não hesitou. Assim que terminou o turno no trabalho, correu para o encontro, tentando imaginar o que poderia ser tão relevante. Depois que você veio aqui, não consegui parar de pensar na sua história, começou a mulher, visivelmente inquieta. Ela contou que havia conversado com uma antiga colega, que na época trabalhava no orfanato. Ela se lembrou de você. Mas o teste de DNA deu negativo. Houve algum erro? Sim, eu sei. A mulher suspirou. Mas escute. Preciso te contar tudo. Só me prometa que não levará isso adiante. Ela hesitou antes de continuar. Acredite, eles tinham boas intenções. Não queriam machucar ninguém. A mulher respirou fundo antes de continuar. As parteiras sabiam que a irmã da falecida era rica e acharam que ela gostaria de ficar com a menina. Acontece que o bebê morreu logo após o parto. Então, elas a trocaram por uma recém-nascida abandonada. Era filha de uma mulher sem recursos, que se recusou a ficar com ela por não ter como criá-la. Mas depois descobriram que a mãe da criança tinha morrido e a tia não se importava com a sobrinha, e a criança acabou indo para o orfanato de qualquer forma. Essa criança era você. Elisa sentiu um nó na garganta. Teve sorte. Foi adotada rapidamente por duas das melhores pessoas do mundo. As lágrimas vieram ao imaginar que destino poderia ter tido se não fossem Sandra e Nelson. E o quão cruel Ivone realmente era. Uma mulher incapaz de amar alguém de verdade. Tudo finalmente fazia sentido. O passado estava esclarecido, e nada mais a ligava a Ivone. Agora, ninguém poderia interferir em seu casamento com Arthur. Mas será que isso realmente importava? Que Rosa! Minha mãe nunca teve irmã, rebateu Arthur, quando Elisa tentou contar o que descobriu. Você pode pegar a chave da despensa? Vem comigo, quero que veja tudo com seus próprios olhos, insistiu Elisa. Queria convencê-lo, mas a teimosia dele parecia anular qualquer tentativa. Tá bom, cedeu ele por fim. Pediu a chave para a empregada, caminhou sem entusiasmo até a despensa e abriu a porta. Nem sabia que tínhamos essa sala, murmurou, lançando um olhar condescendente para Elisa, como se ela estivesse exagerando. Ou você foi enganada, ou enlouqueceu, disse Arthur com desdém. Minha mãe sempre disse que você tem algum problema na cabeça. A sala estava completamente limpa. Não havia mais pinturas descobertas, nem cadernos jogados em um canto. Tudo estava organizado em fileiras perfeitas, embalado em plástico ou papel. Mas eles estavam aqui, insistiu Elisa. Os diários estavam nessa gaveta. E os retratos, ali. Talvez você devesse tomar algo para dormir melhor, ironizou Arthur. Agora vamos, já está na hora de eu ir para o escritório. Ele saiu primeiro. Antes de segui-lo, Elisa abriu a gaveta inferior do armário. Havia apenas uma folha de papel dobrada em 4. Pelo visto, Ivone não anotou quando apressadamente se livrou de todas as provas do passado. Era sua única pista. Mas não queria dividi-la com Arthur. Ele não acreditaria de qualquer forma. Assim que ele saiu, Elisa pôde finalmente examinar o que encontrou. Elisa colocou o papel amassado sobre a mesa, sentou na cadeira,
abraçou os joelhos e começou a ler. No início, foi difícil decifrar a letra apressada e entender o que estava escrito. Mas, conforme as palavras começaram a fazer sentido, ela afastou-se lentamente da mesa e encostou a testa na parede fria. Aquilo era impossível de aceitar de imediato. Talvez nem com o passar dos anos fosse mais fácil digerir. O homem que Rosa tanto amou havia deixado uma grande quantia de dinheiro para sua filha. Ele acreditava que alguém a criaria e assumiria como sua. A carta era endereçada a uma mulher que, no passado, lutou para ficar com ele. A mesma mulher que não quis ceder sua posição para a própria irmã. Você dizia que me amava. E agora? Os parágrafos seguintes revelavam a decisão daquele homem. Eu não posso criar essa menina. Minha vida é instável demais, sempre mudando de lugar. Por isso, também não quero vê-la. Tenho medo de me apegar. Para que nada falte a vocês, abri uma conta bancária. Acho que isso será o suficiente para garantir uma vida sem dificuldades. Elisa sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo. Ivone não apenas abandonou a própria sobrinha à própria sorte. Ela também se apropriou da herança que pertencia à menina. De repente, tudo mudou diante dos olhos de Elisa. A mansão luxuosa, os carros, os negócios. Parte daquela fortuna foi construída com o que deveria ter sido de outra pessoa. Sim, havia o talento de Edson para os negócios e a habilidade de Ivone em administrar dinheiro. Mas parte daquela fortuna vinha das oportunidades roubadas de uma criança. A partir desse momento, a forma como Elisa via Arthur e sua família mudou completamente. Antes, queria agradar a sogra. Agora, não se importava mais. Antes, justificava o comportamento do marido. Agora, tentava enxergá-lo sem ilusões. O mais difícil era voltar para aquela casa que já não significava nada para ela. Onde, além de tudo, ninguém a esperava. Sempre que podia, Elisa esticava o horário no trabalho ou caminhava pela cidade antes de pegar o ônibus para casa. Comprava alguma comida na rua e jantava sozinha em um banco de praça, só para evitar a cozinha da mansão. A sensação de vazio a consumia nesses momentos. Os casais que passavam de mãos dadas, as famílias com carrinhos de bebê, os idosos caminhando lado a lado, jovens passeando com seus cachorros. Tudo parecia lembrá-la de que estava completamente sozinha no mundo. Mais uma vez, ela se aproximou dos portões altos da mansão. Ao se aproximar dos portões de metal com detalhes dourados, Elisa teve um pensamento súbito. Ela poderia simplesmente ir embora naquele instante. Arrumar suas coisas, escrever um bilhete curto para Arthur e colá-lo no espelho do quarto. Ele certamente veria. E finalmente, ela estaria livre. Entrou apressada na mansão, tirou os sapatos no hall, e ainda de casaco e gorro, subiu correndo as escadas. A porta do quarto de Ivone Castilho ficava no segundo andar, perto da escada. Dessa vez, estava completamente aberta. Elisa arfou, surpresa. No chão, à vista da porta, uma mão feminina estava estendida. Ivone jazia ali, caída de forma estranha, com uma das mãos sobre o peito. Ao lado dela, sua caixa de joias estava derrubada, espalhando adornos pelo chão. Pelo que parecia, estava se arrumando quando perdeu a consciência. Elisa tentou reanimá-la, mas foi em vão. Chamou a empregada aos gritos, e em seguida, discou para a emergência. Suspeita de AVC, informou o médico ao chegar. Precisamos interná-la imediatamente. A equipe de funcionários, incluindo cozinheiros, faxineiros e jardineiros, também começou a se dispersar. Elisa ficou completamente sozinha na casa. Andava de um lado para o outro, olhava pela janela, mas ninguém parecia ter pressa em voltar. Um derrame, espantou-se Edson Alencar ao ouvir o relato de Elisa. Não me lembro de ela ter problemas de saúde. Ela trabalha demais. Não se cuida, comentou, pensativo. Vou passar lá amanhã. Sem demonstrar preocupação, seguiu para seu escritório e trancou-se lá dentro. Elisa observou sua reação. Antes, admirava aquele jeito prático e calmo de lidar com qualquer situação. Edson Alencar nunca perdia a calma em nenhuma situação. Mas agora, para Elisa, isso não parecia mais tranquilidade. Ficava claro que ele não era apenas frio nos negócios, mas também em casa. Seu distanciamento não era só profissional, era pessoal, até com a própria família.
A reação de Arthur foi ainda pior. Ele chegou em casa depois da meia-noite. Elisa tentou contar o que aconteceu, mas ele sequer prestou atenção. Talvez porque estivesse bêbado demais, ou apenas indiferente. Ah, besteira! Ela é mais saudável que todos nós juntos, resmungou, jogando-se na cama sem nem tirar a roupa. Arthur, sua mãe teve um AVC. Você entende? Ela pode ficar com sequelas graves. O tom frio dele e do pai deixava Elisa desconfortável. Mas de repente, algo pareceu despertar a atenção de Arthur. E agora, quem vai comandar a empresa? Questionou, como se só então percebesse a gravidade da situação. Fiquei um tempo no escritório hoje e vi que meu pai ainda controla tudo. Mas, com ele ocupado, talvez essa seja minha chance de assumir algo lá. Elisa encarou o marido. E naquele momento, sentiu um arrepio. Ela havia se casado com um homem sem coração. Alguém capaz de passar por cima de qualquer um para garantir sua própria comodidade e diversão. Ficar no mesmo quarto que ele se tornou insuportável. Ela pegou um travesseiro e se mudou para o quarto de hóspedes. Só conseguiu dormir ao amanhecer. No dia seguinte, após o trabalho, foi tomada por sentimentos conflitantes. De um lado, a vontade de se mudar imediatamente para um apartamento alugado. Do outro, a necessidade de visitar Yvonne no hospital. A frieza de Arthur e Edson na noite anterior pesava em sua decisão. Eles sequer se preocupavam com a mulher que agora estava acamada. Decidindo não se deixar levar pelo ressentimento, Elisa saiu do café e, em vez de voltar para casa, seguiu direto para o grande centro médico onde Yvonne Castilho estava internada. Na suíte particular, deitada em uma cama confortável, Yvonne parecia pálida e visivelmente abatida. Veio ver como estou indefesa? Perguntou a sogra com sua frieza habitual. Não, respondeu Elisa calmamente. Só pensei que, se eu estivesse no hospital, gostaria que alguém viesse me visitar. Ela pediu um vaso às enfermeiras, encheu de água e colocou dentro um pequeno buquê de flores cor-de-rosa. Pronto, agora o quarto está um pouco mais alegre. Depois, entregou o telefone, o carregador e alguns livros. Elisa sentou-se ao lado da cama e ficou ali em silêncio por um tempo. Quando se levantou para sair, Yvonne a chamou. Espere. Sente-se. Elisa hesitou por um instante, mas obedeceu. Por que está fazendo isso? Fazendo o quê? Cuidando de mim. Acho que não fiz nada demais, respondeu Elisa. Só achei que a senhora ficaria entediada sem o celular. Então trouxe algumas coisas. E Arthur? Onde ele está? Elisa sentiu um leve desconforto ao falar sobre ele. Está no escritório, se adaptando ao cargo de chefe. Naquele momento, Elisa percebeu algo novo. Yvonne precisava dela. Quase sem perceber, passou a visitá-la todos os dias. Levava flores e evitava perguntas constrangedoras. Nunca mencionava o fato de que nem o marido nem o filho se lembravam dela. E aos poucos, Yvonne começou a se abrir. André era meu noivo, disse Yvonne. Elisa olhou, surpresa. Mas ele teve um caso com a sua irmã. Sim, confirmou Yvonne. E quando descobri, cortei qualquer relação com os dois. Nunca mais nos falamos. Nem antes da morte dela. Mas, e a menina? Não quis ficar com ela, admitiu Yvonne. Estava com raiva. Do mundo inteiro. De André, de Rosa, de mim mesma. Ela fez uma pausa, como se estivesse relembrando tudo aquilo. Na época, achei que ficar com o dinheiro era o mínimo para compensar a dor e o sofrimento que passei. Eu perdi tudo de uma vez. Meu noivo, minha irmã, minha confiança nas pessoas. Ela soltou um riso amargo. Eu me convenci de que aquilo era uma reparação justa. Elisa ficou em silêncio por um momento. Tanta dor, tanto ressentimento. E tudo isso se transformou em uma vida construída sobre algo que não deveria lhe pertencer. A casa. Quase tudo foi comprado com o dinheiro que André deixou para Rosa cuidar da filha. Elisa ainda tentava processar aquelas palavras. Poucos dias atrás, uma conversa assim seria impensável. Na noite seguinte, já por hábito, voltou ao hospital. Cumprimentou o segurança ao passar pela porta de vidro, mas ele a interrompeu. Espere, disse ele.
Acho melhor não entrar. Por quê? Perguntou Elisa, confusa. Eu não sei se deveria lhe contar, mas sua mãe faleceu. Elisa ficou atordoada. Minha mãe? Desculpe, me expressei mal. A senhora Castilho faleceu hoje à tarde. Já removeram o corpo. Ouvir aquilo foi como levar um golpe na cabeça. Na noite anterior, ainda conversavam. Agora, Ivone se foi. E com ela, todas as respostas que Elisa ainda queria obter, todos os detalhes que ainda desejava entender, desapareceram para sempre. Após o funeral, o notário de Ivone Castilho reuniu todos os herdeiros na grande sala de estar da mansão. O mesmo lugar onde, pouco tempo antes, haviam celebrado um casamento luxuoso. Agora, a ocasião era bem diferente. Quando o testamento foi lido, Arthur quase saltou da cadeira, indignado. Como você conseguiu isso? Eu não sabia de nada, respondeu Elisa, surpresa. Os olhares sobre ela a deixaram desconfortável, e seu rosto ficou vermelho. Isso é um golpe, gritou Arthur. Ela deve ter falsificado tudo, feito minha mãe assinar enquanto ainda estava inconsciente no hospital. Você está enganado, respondeu o notário com tranquilidade. Eu mesmo estive presente quando ela assinou o testamento e posso garantir que agiu por vontade própria. Aliás, Elisa nem estava lá naquele momento. Ivone quis manter tudo em segredo até o fim. Essa foi sua última vontade. Ele fez uma pausa, e então, olhou diretamente para Elisa. Ela me pediu para lhe dizer que, mesmo você não sendo sua sobrinha de sangue, é sua legítima herdeira. E tinha plena certeza de que você faria bom uso dessa herança. Elisa ainda tentava processar tudo quando a reunião terminou. Mas Arthur não quis esperar. Ele a alcançou na varanda. Eu não esperava por essa, disse ele, irritado. Me passaram a perna. Vou entrar com uma ação. Não quero essa casa, mas exijo minha parte nos negócios. Entre com quantos processos quiser, respondeu Elisa, cruzando os braços. Porque eu vou pedir o divórcio. Hoje mesmo. Arthur riu, sarcástico. Olha só para você. Quem diria que era tão dissimulada? Uma ratinha que virou cobra. Até os ratos sabem se defender, retrucou Elisa, sem se abalar. A verdade era que Arthur não estava apenas revoltado por perder a herança. Ele simplesmente não aceitava perder o controle sobre ela. Elisa, por sua vez, tentou manter a razão e não gastar a herança de forma impulsiva. Mas não resistiu. Assim que tudo foi oficializado, comprou uma nova casa para os pais. Eles não precisavam mais viver na velha cabana apertada. Agora, teriam espaço para receber visitas, esculpir madeira e, finalmente, viver com mais conforto. Eles sempre sonharam em brincar com os netos. Depois de garantir um lar confortável para os pais, Elisa decidiu investir em outra busca: encontrar André. Queria saber para onde ele foi após a morte de Rosa e por que nunca tentou procurar a filha. No fundo, sentia-se grata a ele. Afinal, aquela herança só existia por causa de suas decisões. A investigação levou algum tempo, mas a verdade veio à tona. André havia perdido tudo há anos. Morreu no anonimato, vítima de um infarto ou, talvez, envenenado pelo álcool. Porém, ele deixou um filho. Romano, 2 anos mais novo que Elisa. O rapaz sofreu um acidente e ficou com sequelas permanentes. Agora, vivia em uma instituição para pessoas com deficiência. Romano, repetiu a funcionária, surpresa com o pedido de Elisa. Você quer vê-lo? Sim, confirmou ela. E você é o que dele? É uma longa história, respondeu Elisa. Mas, resumindo, conheci o pai dele. A funcionária suspirou. Ele não tem ninguém. E é o mais apático de todos aqui. Os outros têm sonhos, querem se reerguer, lutar por uma vida melhor. Alguns esperam próteses, querem se casar, ter filhos. Mas ele, desde que chegou, passa os dias deitado. Não faz nada. Não segue nenhuma recomendação. Vou tentar conversar com ele, prometeu Elisa. Ao entrar no quarto, viu um rapaz deitado na cama, completamente coberto pelo cobertor. A cadeira de rodas estava próxima. Oi, cumprimentou um dos companheiros de quarto de Romano,
um rapaz que havia perdido um dos braços. Ao perceber a presença de Elisa, ele sorriu abertamente. Bom, vou deixar vocês conversarem. Vou dar uma volta. E saiu, deixando Elisa e Romano sozinhos. Elisa sorriu educadamente e colocou os doces que trouxera sobre as duas mesas de cabeceira, dividindo-os igualmente entre os moradores do quarto. Romano virou-se na cama e a olhou. Você veio me ver? Sim, vim até você, respondeu Elisa. O rapaz tinha os cabelos raspados curtos, o rosto magro, as bochechas encovadas e a pele pálida, sem nenhum sinal de cor. Elisa explicou quem era, como soube da história dele e por que decidiu viajar até aquele internato para conhecê-lo. Após um breve silêncio, Romano respondeu: Eu não preciso de nada. Meu pai perdeu tudo o que tinha. Eu passei a trabalhar como taxista, não estudei, não construí nada. Então, esse dinheiro é só seu. Você não tem obrigação de me ajudar. Por favor, não recuse, pediu Elisa. Esse dinheiro também é seu. Pense que seu pai fez um ótimo investimento, e agora ele está rendendo. Demorou, mas ela conseguiu convencê-lo a aceitar a ajuda e considerar a cirurgia. No fundo, Romano não queria passar o resto da vida preso a uma cadeira de rodas, vulnerável e sem perspectivas. Mas também não queria depender de ninguém ou sentir-se em dívida. Por isso, tomou uma decisão. Assim que pudesse andar novamente, arrumaria um emprego e devolveria tudo. Elisa, por sua vez, encontrou para ele o melhor tratamento possível. A clínica e o médico foram escolhidos com cuidado. Passou-se um mês de preparação, depois algumas horas de cirurgia, e em seguida, 6 meses de reabilitação. Era o fim de agosto. O clima estava quente e ensolarado, o ar exalava o perfume das flores e das folhas secas espalhadas pelo chão. No parque, os dois caminhavam juntos. Elisa recolhia folhas de bordo para montar um buquê, enquanto Romano seguia atrás dela, apoiando-se nas muletas. Vou colocar esse no seu quarto, disse ela, sorrindo. Ótimo, riu Romano. Já tenho 2 lá. Um terceiro vai completar a coleção. Era quase impossível reconhecê-lo. Seus olhos brilhavam de felicidade, os cabelos cresceram espessos e as bochechas estavam coradas pelo sol. Pouco tempo depois, recebeu alta definitiva e finalmente se livrou das muletas. Sua vida havia ganhado novas cores. Durante todos aqueles meses juntos, Romano e Elisa criaram um laço forte. Mas só ao se separarem pela primeira vez, por uma semana, perceberam a verdade. Estavam apaixonados. E não queriam mais ficar longe um do outro. No meio do outono dourado, sob um céu ensolarado, Elisa viveu, enfim, um amor verdadeiro. Sincero, recíproco. Algo diferente de tudo que já sentiu. Era o que sempre sonhou. Gostou da história? Então inscreva-se no canal para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe seu like para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.